Bom dia, amigos queridos. Que a doce e inefável paz de Jesus agasalhe os nossos pensamentos nesta manhã, para que possamos compreender as bênçãos de cada dia que o Evangelho nos oferece. Hoje nós vamos dar continuidade a este item que acho tão importante, né? O retribuir o mal com o bem. Para que a gente reflita um pouco mais sobre ele, vamos ler o item 2. Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vulo fazem, que mérito se vos reconhecerá dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, que sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, misericordiosos, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Nós elevamos o nosso pensamento até Jesus, procurando nos harmonizar com essas vibrações de paz, serenidade, que nossas reflexões calam profundamente em nosso ser, que pensemos em nós, na maneira de melhorar, de sentir a grandeza do Evangelho no processo transformador de nosso espírito. E assim, Jesus, sob a brisa suave do seu amor, é que nós iniciamos as reflexões desta manhã, pedindo a Deus que todos nós possamos compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus em nossa vida. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Amigos queridos, a gente está procurando desdobrar este assunto porque nós precisamos eliminar esses sentimentos que ainda persistem em nós. Esses sentimentos de vingança, de ódio, de não compreensão, na verdade, da justiça, e amar todos como irmãos,
reconhecendo as nossas diferenças, reconhecendo o tempo do Espírito. E é por isso que hoje nós estamos aqui falando, trazido pelo nosso irmão Lucas, este pensamento que nos leva a maiores reflexões. Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Então, todos nós amamos e todos nós devemos compreender o que é o amor, a extensão mais alta que ele vai nos convidar. É sempre fácil estimar aqueles que nos amam. É muito mais fácil valorizar sempre aqueles que nos servem, que nos apoiam, que nos aplaudem. Nós ficamos felizes com a sua presença. Mas nós estamos hoje se convidando a todos a solidarizarmos com todos, irmãos que caminham conosco, para que nós possamos ajudar uns aos outros de uma forma sincera e trabalhar com nossas afinidades, porque todos somos filhos de um mesmo Pai. E Jesus é o mestre que veio nos ensinar. E nós vamos entender que é ele que traz as diretrizes para todos nós. E é preciso que a gente desculpe os ofensores e oremos por eles. Porque eu não sei qual era o momento em que ele se encontrava que ele me ofendeu. Ou que será que ele queria me ofender? Ou eu me senti ofendido pelo meu orgulho? Precisamos ter uma relação mais clara disso. Como é que eu me encontro? Será que eu desaprovo as suas atitudes? Será que eu estou criando problemas? Ou estou prestigiando tudo aquilo que eu valorizo? Então, nós vamos ver que essa lição do Evangelho, que se desdobra em tantos outros itens, Kardec coloca para nós: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E é verdade, porque quando Jesus nos convidou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fazer o próximo tudo que eu gostaria de receber, nós estamos vendo que se isso nós conseguirmos fazer ou realizar, vai demonstrar que nós já desponta algumas virtudes, alguma compreensão maior, bens que podem ter sido construídos até mesmo em outras existências, em que nós compreendemos as diferenças do outro, que nós compreendemos as dores, as lutas de cada um. Então, o que nós estamos vendo? Que é preciso desculpar. Desculpar todos aqueles que não comungam com o mesmo pensamento meu, que não têm as mesmas ideias, que desaprovam muitas vezes a minha atitude. Mas eu não posso julgar, eu não posso odiar, e muito menos eu não posso criticar. Então eu tenho que amar, eu tenho que sentir que são equívocos bem expressivos da nossa existência, porque muitas vezes a palavra amar, ela tem um sentido muito mais abrangente, e eu preciso ter ternura com os nossos inimigos. Certa vez, escutei de uma pessoa querida que ela me disse, nunca mais eu me esqueci disso. Ela disse assim: a melhor coisa que temos na vida é caminhar junto com o inimigo, porque nós ficamos mais atentos com as nossas atitudes, com a nossa
forma de pensar, de agir e de tratá-los. E é verdade, porque nós vamos ver que Jesus desenvolveu para o inimigo a ternura. Jesus não blasfemou, não criticou, não julgou. E a ternura, ela pressupõe para nós uma confiança. E nós sabemos que a confiança eu deposito no coração daqueles que eu conheço, daqueles que eu tenho afinidade. Eu não posso depositar ternura e confiança para uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho simpatia, que eu não tenho afinidade, mas nem por isso eu posso desejar-lhe mal. Ninguém pode ter para com essa pessoa uma expansão até de amizade, como eu tenho com um amigo, porque ele não me inspira a confiança. E às vezes eu tenho que cativá-lo, ou ele vai ter que me cativar, até que eu sinta a força da verdade, do amor que está dentro de nós. Então, nós temos isso dentro do lar. Nós temos espíritos no nosso lar, familiares, que muitas vezes não comungam conosco os nossos mesmos pensamentos e nos mesmos ideais. Mas isso é normal, porque são espíritos diferentes. E eu não sei o que já fiz com eles no passado ou o que eles fizeram comigo, mas só sei que agora nós fomos convidados a caminhar juntos. Essa é a força da justiça, do amor, para que a gente possa ressignificar as nossas relações, redefinir a nossa forma de olhar um para o outro. E ninguém pode sentir esse bem-estar ou essa alegria em estar com o inimigo o mesmo que eu sinto com aquela pessoa que gosto. Mas eu preciso saber que todos nós, com as nossas diversidades, mesmo na maneira de sentir, na maneira de conversar, de agir, e muitas vezes nós temos uma certa repulsão fluídica por aqueles pensamentos daqueles irmãos. O pensamento, quando é malévolo, ele determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Quando você perceber isso com o irmão, aí nós temos que fazer o quê? Orar por ele, para que ele possa ser envolto em vibrações salutares. E o Evangelho nos diz que daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de amigo e ou de um inimigo. E amar os inimigos não pode, pois significar que não se deva estabelecer, nessa tensão, a gente precisa entender bem o que o Evangelho está falando. Amar os inimigos não pode, pois significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos, porque isso é energético. Isto está ligado ao campo da lei de afinidade, de atração, mas também de repulsão. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim como ao amigo, como ao inimigo, no mesmo lugar. Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo tempo para exprimir matrizes diversas de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os inimigos. Então, eu preciso entender que quando nós falamos retribuir o bem com o mal, e Kardec nos mostra que amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza,
visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Eu não posso pedir do outro a mesma vibração que eu já consegui. Eu não posso criticar o outro por aquilo que ele não construiu ainda. Então, o que ele está falando? É que eu não posso guardar ódio, porque o ódio é um sentimento que nos destrói. E ele nos mostra nem rancor, e nem ficar repetindo isso para os outros, e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, do jeito que ele é, gente. Eu não posso ficar pedindo que ele mude, porque ele não tem construções para isso. E nós não sabemos o que passa na sua memória. O mal que nos causa é não nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião de abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que nos possa prejudicar. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Não é fazer e depois humilhar a pessoa, não. Façamos, gente, a nossa parte. Jesus nos mostrou na parábola do filho pródigo como o pai recebeu o filho. Como nós seremos recebidos pelo pai, se nós estamos aqui para aprender e não conseguimos amar? E aí Kardec nos mostra: quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E eu preciso saber se eu tenho realmente inimigo. Às vezes são só dificuldades. Então, todos nós temos adversários. E desses adversários, muitas vezes, eles caem e nós achamos bom. Mas nunca esqueçamos que nós precisamos trazer dentro de nós o sentimento de compaixão e de compreensão para que nós possamos socorrer, amparar, dar as mãos e levantar aqueles que caem. Porque nós também caímos e nós também carregamos conosco quantos inimigos que faz parte das nossas anterioridades. Que Jesus, nessa infinita bondade, nos assista nesta manhã, fortalecendo-nos em esperança, em bom ânimo, em coragem e fé. Amado Jesus, que nesta hora do passe sejamos todos amparados. Dai-nos a luz para tirar as sombras que estão dentro de nós e que possamos sentir a grandeza do seu amor a nos fortalecer. Fluidifique as nossas águas para que elas nos dêem energias novas e que nós tenhamos sempre o desejo de amar, de perdoar, para caminharmos não só 1000 passos, mas 2000 passos com este irmão. Que o Senhor nos abençoe e que todos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados por Jesus. Que assim seja.